Gente, eu falei assim, nossa, amanhã eu vou gravar o Café com Cacau e o dia vai estar nascendo, vai estar muito bonito. Eu vou virar lá pro mar. Mas olhem só, tá tudo escuro, tudo de noite ainda. Não tem mar, não. Não vai acontecer de eu mostrar o mar pra vocês. E como vocês estão, como vão as coisas. A mensagem de hoje, ela é baseada numa escritura muito forte para nós, porque às vezes ela parece simples, mas ela é muito forte, porque nosso pensamento, como nós falamos ontem sobre a mente, nós devemos nos preocupar com a mente, mas onde deve estar o nosso pensamento? Então é uma continuidade da aula de ontem, certo? E eu creio que vai ser uma aula muito especial. E eu gostaria, de mostrar o mar para vocês, mas não rolou hoje. Vou guardar mais um pouquinho pra gente fazer uma oração e dar início, tá bom? E a mensagem de hoje, ela tá presente em Colossenses, do capítulo 3, de 1 a 2. E ela diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Por isso que eu falei pra vocês, parece tão simples, mas não é. Porque tudo aqui é muito terreno, tudo aqui é muito supérfluo, sabe? Muitas coisas a gente nós acabamos nos prendendo aqui no mundo, né? E achamos que é só isso, que não tem mais nada. Quando na verdade tem muitas coisas para serem vividas, muitas coisas para serem vividas. Então que eu e você possamos ter confiança no Pai. Bom dia, mãezinha. Vou fazer uma oração pra gente dar início. Hoje eu tô um pouco rouca também. Essas gripes, nessa época do ano, a gente não sara, né? Fica doente eternamente, parece. Vou fazer uma oração. Querido e amado Pai Celestial. Pai, eu te agradeço por estar viva nesta manhã, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor é meu pastor. Sei que contigo nada me faltará. Pai, eu te agradeço porque o Senhor me permite viver esta vida, Pai, da forma que eu vivo, Pai. Eu te agradeço porque, graças a Deus, não me falta nada. Eu te agradeço por estar aqui, Pai, nesse momento, fazendo esse devocional. Pai, que o Senhor fale através de mim, que possamos alcançar muitas vidas, que possamos transformar muitos lares, muitas mulheres, muitas famílias. Pai, eu sou imensamente grata porque o Senhor me deu a vida e me mostrou novamente para que eu fui criada, Pai. O Senhor me mostrou qual é o meu propósito. Pai Celestial, sei que não somos perfeitos, que cometemos falhas e que o Senhor possa estar nos mostrando, Pai, dando luz às nossas falhas, mas que nós possamos ter sabedoria, Pai, para saber onde erramos e saber consertar também, e saber não repetir ciclos, Pai, e saber quebrar os ciclos e seguir em frente. E, Pai, que possamos ter todo o entendimento de Ti nesta mensagem. E é isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, a mensagem de hoje, ela tá numa escritura que está em Colossenses, capítulo 3, de 1 a 2. E diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então aqui, ontem eu estava falando sobre nós transformarmos a nossa mente. Nós precisamos transformar a nossa mente. Precisamos passar por esse caminho, que foi o que aconteceu na minha vida, por exemplo. Eu era de um jeito, aí eu comecei a mudar. Eu fui criando pequenos hábitos, fui transformando a minha mente para daí conseguir viver a transformação que eu vivo hoje. E ainda tenho muitos degraus para subir, né? Muita coisa ainda para acontecer. Porque nós nunca estamos parados ou nunca chegamos num ponto que agora tá bom. É algo que eu aprendi em uma das formações e vou passar para vocês. Se nós não estamos evoluindo, nós estamos involuindo. Então, por isso que é importante você estar em constante crescimento. É importante você dar luz para as coisas que te acontecem e observar o que é. E sempre quando fizer oração, principalmente, Senhor, o que eu ainda estou errando, mostra para mim, mas me dê sabedoria e discernimento para quando eu ver isso, eu saber lidar com isso. Então, é uma transformação na mente. Mas tudo começa a melhorar quando nós, de fato, colocamos os pensamentos nas coisas do alto. Transformamos a mente? Ok.
continuamos essa evolução. Mas nós devemos manter o pensamento nas coisas do alto. E o que é manter o pensamento nas coisas do alto? É esquecer um pouco de que isso aqui importa, as coisas terrenas importam. Esquecer de que, não, eu só tô feliz se tiver o carro, eu só sou feliz se tiver a casa, eu só sou feliz se tudo sair do jeito que eu quero. Se eu controlar a outra pessoa, se eu controlar ali o meu marido, se eu controlar os filhos, se for do meu jeito, senão eu não sou feliz. Aí não tá certo. A forma certa de nós mantermos, que ele promete aqui para nós, né? Para nós não mantermos aqui o pensamento nas coisas terrenas, é para manter o pensamento nas coisas dos céus. E as coisas dos céus, elas são importantes para nos manter leve, firmes, porque assim, você pode ser leve e firme, entende? Não quer dizer que você não vai ser, só que você vai saber equilibrar isso. Você vai falar com clareza e a firmeza, ela vai vir num posicionamento, entende? Então, quando nos distraímos com as pressões, com as comparações e dores deste mundo, aí tem um problema, porque nós vamos ficar presas nisso. O que acontece quando nós estamos muito preocupadas, muito frustradas? O nosso espírito, ele enfraquece e a nossa carne, ela floresce. E o que é essa carne? É aquela raiva que você sente, é aquela tristeza, é aquela coisa que é algo que é aqui, ó, carnal. E começa assim. Só que se você mantiver os seus pensamentos nos céus, você vai passar pelas tempestades, mas de forma assim, não, Senhor, eu sei que vai estar tudo bem. Senhor, eu sei que o Senhor estará comigo, eu sei que o Senhor me guia. E aí as coisas vão fluindo com mais leveza. Então aqui, o devocional de hoje nós vamos refletir sobre como mantermos os pensamentos nas coisas do alto, para você transformar a sua vida, para que a transformação da sua mente continue. Então, quando nos distraímos com pressões, comparações, dores deste mundo, perdemos a paz e o foco. Isso é real. Você já se pegou num dia em que você acorda, que você tá nervosa, aí já tá acontecendo coisa ruim e começa a acontecer mais coisas ruins? E aí você perde o foco naquilo que você tinha que fazer. Quando você vê, você esqueceu de fazer o que era importante. Quando você vê, você já tá gritando coisa que você falou que não ia gritar. Você começa a perder o foco daquilo que você escreveu para sua vida, da sua nova versão. Porque nós temos uma nova versão. Você e eu que estamos aqui, estamos buscando isso, né? E aí, de repente, acontece alguma coisa que a gente, opa, cai aqui. Nós não somos perfeitos, mas nós devemos ver que nós caímos. Não, olha, eu errei aqui, vamos lá. Sobe, vamos continuar, vamos pra frente, evoluindo, mantendo o pensamento no alto, dedicando a Deus oração, dedicando a Deus tempo, dedicando a Deus tempo de Bíblia, entende? Que nem essa semana, já teve algumas vezes que eu estava um pouco mais ansiosa, um pouco mais nervosa, porque eu tô tentando abraçar o mundo, né? Então eu trabalho lá na empresa, aí eu tenho a mentoria e agora eu já tenho as minhas alunas. Então, eu faço o café aqui com vocês, eu tenho as minhas coisas pessoais que não são poucas. Eu sou esposa, eu sou mãe, e aí tem dias que eu falo, meu Deus, eu não vou dar conta. E aí eu começo a ficar desesperada, sabe? E aí eu acabo ficando um pouco mais irritada, um pouco mais impaciente. Aí o que eu tenho que fazer? Opa! Aí às vezes eu levo um tempo pra voltar, assim, eu fico em silêncio, daí eu me retiro. Faço uma oração, Senhor. Senhor, eu tô cumprindo aqui o seu propósito, Pai, mas me ajuda. Não me deixe ficar nervosa, Pai. Me ajuda a manter a tranquilidade, a calmaria, a ser leve, Pai. Me ajude a ser essa mulher que eu quero ser, essa mulher que eu sou, essa nova versão de mim. Então aí eu vou lá, fecho meus olhinhos e oro. Senhor, me ajude a ser a minha nova versão de forma clara, objetiva, intencional, posicionada, decidida, comprometida, mais leve. Uma mulher cheia de amor, de respeito, de empatia. Então, isso é manter. E aí nós colocamos lá o pensamento no Senhor. Porque a partir do momento que nós estivermos pensando com o Senhor na nossa vida, como que eu vou explicar para vocês? A partir do momento que eu me dedicar a Ele e pedir para que Ele esteja comigo, então Ele vai me ajudar a passar por isso. Não sei se vocês conseguem entender. Porque nós ficamos muito perdidas. E eu sei porque eu fico. E o que eu preciso fazer? Orar ao Senhor. Hoje é um dia que eu tô um pouco ansiosa, porque eu decidi fazer algumas coisas. E aí, antes daqui do café, eu fiz uma oração, pedi pro Senhor, mas eu já agradeci, eu não pedi. Lembra que eu falo pra vocês pra gente agradecer antes? Então eu agradeci pro Senhor. Acredito que esse é um exemplo de manter os pensamentos lá nas coisas dos céus, porque eu falei pro Senhor,
o que eu tenho feito é para a tua obra, Pai. E eu sempre peço para Ele me usar, de verdade. Porque eu sei que eu, transformando a minha vida, estando aqui, ajudando outras pessoas, transformando outras vidas, eu sei que o Senhor há de abençoar muito cada um de vocês que está aqui assistindo esse devocional. Então, que nós possamos entender essas coisas e elevarmos a mente para a verdade de Deus, encontrarmos leveza, direção e propósito. Então, as verdades de Deus, elas estão presentes na Bíblia. Na Bíblia existem os 10 mandamentos, na Bíblia existem histórias de milagres e muitos milagres. Então, é nisso que nós devemos nos apegar. Sabe quando estamos assim, frustradas, ansiosas, com coisas com coisas acontecendo, essas preocupações? É aí que nós devemos colocar o nosso coração na verdade de Deus e lembrar da promessa dele para a nossa vida. Porque ele tem algo escrito para a nossa vida grandioso e maravilhoso. Mas nós devemos confiar nele. Isso é manter na verdade de Deus, porque a verdade de Deus, ela é confiante. A verdade de Deus, ela mostra para nós, ele nos ama. E ele olha para nós e diz, filha, você está pronta? Filha, você consegue? Filha, não desista. Essa é a verdade de Deus. Entende? Filha, você é inteligente, você é tudo. Vai. Então, ele está ali, mas nós precisamos dar a mão para ele e falar, Senhor, eu vou contigo. Então, essa palavra que diz mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, o que essa palavra nos faz? Um convite para nós alinharmos o nosso coração com os céus e lembrar que você é em Cristo. Na igreja, sempre que a gente vai, que tem os louvores, é maravilhoso, uma delícia. E aí, eles sempre falam da gente aceitar Jesus, né? E hoje eu entendo isso, porque eu de fato sinto que Cristo vive em mim. Mesmo quando a minha carne, às vezes, enfraquece o meu espírito, mas eu me lembro de voltar para a minha órbita. Então, que você hoje possa lembrar, amiga, de voltar, de enfraquecer a sua carne e elevar o seu espírito. Aí aqui eu anotei alguns pontos, porque senão eu vou me perdendo, né? Vocês sabem como eu sou. E essa chave espiritual, o que ela quer dizer para nós? Que nós podemos nascer de novo. Ou seja, não interessa o que aconteceu na sua vida nesse decorrer do tempo, que às vezes você se perdeu da essência verdadeira, que você se perdeu do teu propósito, que você se perdeu de quem você gostaria de ser. Porque assim, vocês nasceram de novo, agora vivam como quem pertence ao céu. Se eu e vocês estamos tendo a oportunidade de estar aqui, buscando ao Senhor, ouvindo sobre Ele, essa é mais uma oportunidade para nós estarmos focadas e pertencentes ao céu. Então, quando nós fixamos os nossos pensamentos nessas coisas aqui terrenas, nos problemas, na vaidade, nas comparações e na correria, entende? Eu acabei de citar para vocês o que estava acontecendo comigo. Que eu estava vivendo uma correria doida e isso estava roubando a minha alegria, estava me deixando mais irritada, mais impaciente. Mas aí eu devo me lembrar, não, calma, devo me lembrar de orar, de ler a Bíblia e falar, Senhor, me ajuda, me guia, me protege, me mostra, e as coisas elas começam a acontecer. Então, quando os nossos olhos eles estão em Deus, nas promessas eternas e não nessas, as promessas eternas é de que nós viveremos sem frustrações, sem angústias, em paz com Ele nos céus. Essas promessas deveriam estar na nossa mente, essas promessas deveriam ocupar o nosso coração. E não ficarmos tão ansiosos se nós teremos isso, se nós teremos aquilo. Ou então focadas em pessoas, em distrações. Nós estamos nesse mundo e nós devemos viver nesse mundo da melhor maneira possível. Mas se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar, as coisas deste mundo serão mais fáceis. Então, o nosso espírito, ele se acalma quando nós conseguimos elevar os nossos pensamentos aos céus e o nosso coração, ele se fortalece. Manter o pensamento no alto é buscar a presença de Deus acima de tudo. É isso que eu e você estamos fazendo aqui. Primeiro horário do dia, o que a gente faz? Devocional, oração, ler a Bíblia, trocar um pouco de conhecimento. É isso que nos leva para os céus. Não se deixar levar pelo caos do mundo. É o que eu falo sobre o dia a dia.
vai ter caos. Ou o do mundo mesmo, tem guerra acontecendo, tem não sei o que acontecendo, mas você tem que lembrar, não, eu sou uma filha amada do Senhor. E eu estou aqui, vivendo por Ele, trabalhando com Ele, orando, elevando meu pensamento para Ele, para que eu tenha essa paz. Não alimente, para manter os pensamentos no alto, você deve alimentar a mente com a palavra. Ler a Bíblia todos os dias, nem que for um pouquinho, gente, pode ser um capítulo, não tem problema, mas leia um pouquinho assim. Confiar mais no céu do que nas circunstâncias. Então, de novo, o meu exemplo, né? Tô aqui preocupada com as coisas, mas o que eu tenho que fazer? Confiar no Senhor, porque se Ele me deu isso, eu não tenho que ficar preocupada com o porquê, o como, quando. Ele vai agir, no tempo dele as coisas vão acontecer. Eu preciso estar preparada, eu preciso cuidar do meu terreno para receber as bênçãos do Senhor. Eu preciso estar com a minha areia pronta, por isso que nós falamos aqui muito sobre semear, para poder receber esse conhecimento do alto. Mas devo ter paciência para viver as coisas no momento do Senhor. Entende? Então, uma frase de impacto para o nosso devocional de hoje é: onde os seus pensamentos moram? Onde estão os seus pensamentos hoje? Onde os seus pensamentos estão é onde a sua vida vai ou florescer, ou vai dar bons frutos disso, ou ela vai adoecer. Porque tudo que nós damos foco aumenta, tudo que nós damos foco acontece, tudo que nós damos foco cresce. Então, escolha hoje dar foco nas coisas boas, nas coisas dos céus. Escolha dar foco na sua família, escolha dar foco no que de fato importa. Escolha dar foco nas coisas que vão transformar a sua mente e vão manter o seu pensamento elevado. Eleve o seu olhar aos céus. Eleve a sua fé. Acredite mais. Então, nós devemos sempre orar da seguinte forma: Senhor, me ajuda a manter meus pensamentos no alto. Que a minha mente esteja firmada na tua verdade e não nas distrações desse mundo. Eu quero viver com o coração nas promessas do céu. Em nome de Jesus. Amém. Eu anotei essa oração para que eu não esquecesse os pontos principais para nós fazermos juntas. Porque é de extrema importância que a gente converse com o Senhor dessa forma. Então, a mensagem de hoje foi essa: para nós mantermos o pensamento nas coisas do alto. Porque o Senhor não nos criou para estarmos aqui tão presas nisso. E tanto tem se falado sobre propósito, né? A gente escuta hoje tanto falar sobre propósito, propósito, propósito. E você, amiga, você sabe de forma clara e objetiva o que é o propósito? Você já descobriu o seu propósito? Então, o propósito, ele é o motivo pelo qual você existe. E todos nós temos. Ninguém veio nesse mundo para passar por esse mundo. Cresce, não acontece nada e morre. E o normal, sabe? Não pode ser normal. E por isso que eu falo para elevarmos o pensamento nas coisas dos céus. Porque se nós elevarmos os nossos pensamentos nas coisas dos céus, nós estaremos vivendo o extraordinário com o Senhor. Nós estaremos provando do sobrenatural com o Senhor. Consegue entender? Então, o nosso propósito, ele é aquele: para que eu vim ao mundo? De Deus na sua vida. Não é sobre o que você quer fazer, mas o que você foi criada para fazer. Você sabe para o que você foi criada para fazer? Esse é o ponto. Então, o propósito é quando sua vida tem direção, sentido e impacto. É o que traz força vital para você de verdade. Não só para você, mas para quem está ao seu redor. Quando eu falo para vocês que eu encontrei meu propósito, é sobre estar aqui falando com vocês. Isso faz parte do meu propósito e eu sou feliz fazendo isso. Então, que vocês possam estar presentes aqui no nosso devocional mais vezes, que vocês possam enviar para mais pessoas, que você possa curtir esse vídeo, comentar, compartilhar e me ajudar. Porque você não está só ajudando a mim, mas outras pessoas que precisam ouvir esta palavra, tá bom? É isso que eu agradeço aqui a presença de vocês. Peço para que o Senhor esteja na tua vida, te abençoando, te guiando e te protegendo. Então, até a próxima. Um grande beijo. Deixa eu desligar.